Cannabis medicinal é uma terapia segura, ela tem 5.000 anos de história e mortalidade zero. Carolina Nossetti, fundadora da International Cannabis Academy, iniciou suas atividades na Amazônia, estudando extratos de frutos da região. Já nos Estados Unidos, estendeu sua pesquisa à cannabis utilizada para fins medicinais, conhecendo os principais centros de cultivo e produção no Colorado e na Califórnia. Tem expertise de 4 anos em pesquisa e desenvolvimento na área de cannabis e inovação em saúde. Vou trazer um dado histórico. Uma princesa siberiana que há 2.500 anos atrás foi enterrada, descobriram essa múmia, e quando fizeram o exame de imagem, essa múmia tinha um CA de mama. E ela, na tumba dessa princesa siberiana, tinha uma sacola com cannabis. E aí os cientistas questionaram o que uma sacola de cannabis está fazendo numa tumba de uma múmia da Sibéria, né? E aí a correlação do uso da cannabis milenar fica documentada, né? Essa princesa tinha diferentes tatuagens que colocavam ela num clã específico lá da sociedade dessa época, e já se usava, então já tem relatos do uso da cannabis em diferentes épocas, por diferentes povos no mundo todo. Meu nome é Carolina Nossetti, eu sou médica, consultora técnica em terapia canabinoide. A minha virada de chave com relação à medicina integrativa, ou cuidado integrativo, veio durante a minha faculdade. Eu estava envolvida num projeto com nutracêuticos, né, que são alimentos com potencial terapêutico, no caso era o açaí. Eu fiquei impressionada com o potencial terapêutico, inicialmente do açaí, mas eu trabalhei com alguns outros extratos e entendi que o Brasil tinha, sim, elementos naturais que poderiam ajudar como parte do tratamento, né, como terapia adjunta em diferentes doenças. Achei muito interessante a quantidade de pesquisadores internacionais que estavam trabalhando com plantas brasileiras, vindo até o Brasil. No caso, a colheita de açaí é feita perto de Belém do Pará, e os pesquisadores ali da Universidade Federal estavam bem avançados nesse tipo de estudo. Então, ali começou a minha curiosidade, né, começou meu trabalho em cuidado integrativo, né, usando naquele momento o açaí. E num segundo momento, que sedimentou essa questão integrativa, o uso de nutracêuticos em termos de tratamento para o paciente, foi uma questão pessoal minha. Eu me envolvi com a cannabis enquanto eu morava nos Estados Unidos. Eu fiquei lá quase 10 anos, e durante a revalidação do meu diploma, eu estava com uma séria dificuldade de comer e dormir, porque eram 14, 15 horas de estudos por dia, e eu comecei a buscar uma terapia que pudesse me ajudar. E, no caso, o que me foi prescrito era uma medicação que tinha um alto potencial de dependência química. Fiquei com muito medo de tomar essa medicação pela segunda vez, e acabei indo atrás de outras opções. Cannabis medicinal é uma terapia segura, ela tem 5.000 anos de história e mortalidade zero. O que isso quer dizer? Que não existem mortes diretas relacionadas ao consumo da planta natural. Existem, sim, relatos de efeitos colaterais muito graves com o uso de produtos sintéticos até morte. Agora, produtos advindos da planta, principalmente a planta como um todo, tem um padrão de um formato geral bem seguro. Não é para todo mundo, mas raramente são absolutas as contraindicações. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, pacientes que têm histórico de esquizofrenia ou de doenças psiquiátricas na família. É uma contraindicação relativa. O que isso quer dizer? Que não é que o paciente não possa usar cannabis, mas esse paciente vai ter que evitar certos tipos de planta que podem
levar a um surto psicótico. Então, tem algumas plantas específicas que pacientes que têm histórico de esquizofrenia devem evitar. Agora, tem outras plantas que podem ajudar no tratamento desse paciente com esquizofrenia, que são plantas ricas em CBD, e o canabidiol, ele tem um potencial antipsicótico, inclusive sendo estudado por pesquisadores brasileiros, né, da USP Ribeirão, que já mencionam esse uso. Uma outra questão que eu acho que é válido, em efeitos colaterais mencionados em estudos científicos, é o aumento de ansiedade. E aí vai, de novo, uma contraindicação relativa. Algumas plantas devem ser evitadas no caso de pacientes que têm ansiedade ou dificuldade de dormir. Então, tem um tipo de planta que se chama sativa dominante, que promove uma maior energia nos pacientes. Então, quem tem ansiedade ou quem tem insônia deve evitar esse tipo de planta. Então, é uma planta com um perfil seguro, mas que existe a necessidade de se entender a real necessidade do paciente. A gente precisa entender o que o paciente precisa, qual o alívio que esse paciente está buscando, para aí sim a gente buscar dentro de centenas de cepas diferentes, qual que seria a melhor cepa para esse paciente, qual seria a proporção dos canabinoides que seria o ideal para o tratamento desse paciente, quais seriam os horários mais indicados para esse uso. Então, um monte de componentes em específico, né, são centenas de plantas diferentes, e aí a gente tem que achar a planta certa para o paciente certo. O câncer é um dos grandes medos dos brasileiros, um pouco pela ignorância com relação ao tema, né, tudo que a gente não conhece com profundidade, a gente tem medo, e também esse medo é proveniente da questão da efetividade dos tratamentos disponíveis. Como não se tem um tratamento eficaz para 100% dos casos, sempre existe aquela dúvida, será que essa terapia vai ser boa para o câncer que eu estou tratando, ou o câncer que alguém da minha família está tratando? Então, sim, o câncer é um dos grandes medos, não só dos brasileiros, mas de pacientes de uma maneira geral, que tem pouca informação e que não tem segurança com relação à efetividade dessas terapias disponíveis. A planta cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. São 3 categorias principais de componentes: os canabinoides, os terpenos e os flavonoides. Existe o potencial terapêutico para o tratamento de câncer de alguns canabinoides específicos. Ainda não temos estudos clínicos em humanos comprovando a efetividade desse tratamento, mas alguns dos canabinoides já estudados para essa função é o CBD, o canabidiol, o THC, tetrahidrocannabinol, o CBC, o CBDA e o THCA. Esses são componentes que podem ter um potencial em diferentes mecanismos de ação no tratamento de câncer, que estão sendo estudados por diferentes universidades, inclusive em Israel, para entender como esses canabinoides podem ter uma efetividade como terapia adjunta no tratamento de câncer. Alguns terpenos e flavonoides podem ter mecanismos que também corroborem com essa terapia, com o tratamento, né, do câncer, mas esses canabinoides que eu mencionei são os que estão sendo mais estudados atualmente pelas propriedades que podem ajudar no tratamento do câncer. O que falta para a cannabis ser incluída nos protocolos de tratamento do câncer é a educação. Os médicos precisam ter esse tipo de informação na sua graduação, né? Seria importante que os médicos entendessem a fisiologia do sistema endocannabinoide. É um sistema complexo que foi descoberto na década de 1990 e que, infelizmente, não é estudado o suficiente. Como a gente tem um sistema imunológico e um sistema endócrino, a gente também tem um sistema endocannabinoide. E é um sistema interessante que modula os outros sistemas, e tem um potencial também de homeostase, que é um equilíbrio do corpo, das funções, das tarefas, vamos dizer assim, que as células têm no corpo.
tanto da parte fisiológica de manutenção, né, das funções, como diminuição do estresse celular. Então, falta que os médicos tenham um conhecimento do seu potencial terapêutico, entendam a cannabis está sendo usada em outros países, né, já com o intuito de amenizar alguns dos sintomas do câncer e dos tratamentos tradicionais. Então, o uso da cannabis é feito para diminuir a ansiedade, náuseas e vômitos, a dor, melhora da insônia, melhora do distúrbio do humor. Então, à medida que os médicos do Brasil forem estudando mais sobre esse tema, tanto o sistema quanto a planta, a gente vai ter, quanto mais rápido a gente tiver esse estudo, mais rápido os pacientes vão ter essa terapia em mãos. O acesso à cannabis medicinal no Brasil ainda é um desafio. Não são muitos médicos ainda, né, fazendo esse tipo de terapia, porque a gente não aprende isso na faculdade. Então, hoje, a decisão da prescrição da cannabis no Brasil é um ato médico. Então, dentro do seu consultório, é uma decisão entre paciente e médico sobre o uso ou não dessa terapia. Então, uma das formas de se avaliar o uso, primeiro, entender quais mecanismos dos canabinoides podem ter influência em terapias específicas. Hoje, no Brasil, as autorizações da Anvisa são principalmente nas indicações a seguir: epilepsia, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes usando quimioterápicos, principalmente pacientes com câncer, e pacientes com dor, principalmente dor crônica refratária. No caso dos pacientes que estão fazendo uso e que têm câncer, algum tipo de câncer, eles usam para alívio da dor, da náusea e do vômito, ansiedade, melhora do sono, melhora do humor. Esses são alguns dos usos da cannabis nesses casos. Então, no consultório é uma possibilidade, desde que se haja uma indicação, por exemplo, cuidados paliativos, ou refratariedade nos tratamentos convencionais para alívio de sintomas relacionados ao câncer, ou sintomas relacionados aos efeitos colaterais das medicações tradicionais que estão sendo usadas como terapia nesses pacientes com câncer. Eu vou contar um caso de uma paciente com câncer de mama, com 47 anos, chegou no meu consultório com uma grande dificuldade de se alimentar. Então, ela já tinha perdido cerca de 15 quilos nos últimos 2 meses, ela estava com uma dificuldade de dormir, ela também tinha muita ansiedade, muito pela preocupação de não saber como seria a resposta ao tratamento. Ela já chegou no consultório dizendo que ela tinha, sim, vontade de um tratamento integrativo, ela já tinha iniciado a terapia tradicional, mas não estava tendo a resposta que ela esperava. E ela estava com muita dificuldade do uso dos quimioterápicos. Ela tinha uma dificuldade tanto na parte do apetite, quanto no do sono, na qualidade do sono dela. No apetite, a falta de vontade de comer, e a falta de vontade de sentar na mesa com os familiares, porque só o cheiro da comida incomodava ela demais. Então, o primeiro passo no cuidado dessa paciente com câncer de mama foi uma adaptação alimentar. Então, ela passa com uma nutricionista funcional da nossa equipe, que mudou completamente a sua alimentação, retirando produtos processados, produtos alimentícios, leite, glúten e açúcar. Um segundo passo foi entender quais são os sintomas que mais estavam incomodando ela. E também a gente fez um estudo de quais exercícios físicos ela poderia ou não fazer e quando, e isso foi comunicado com o oncologista para ser tomada uma decisão conjunta. Na parte da terapia canabinoide, a gente começou com óleo rico em CBD, em canabidiol. E logo nas primeiras semanas, ela já apresentou uma diminuição da dor, diminuição da ansiedade. E um ponto do tratamento dela foi o aumento de peso, que na realidade a gente não estava esperando. Por quê? O CBD muitas vezes diminui
a fome do paciente. E ela já era uma paciente que não estava comendo muito, tinha perdido muito peso. Então, me espantei por ela chegar com um aumento de peso, porque eu estava aguardando uma estabilidade para incluir o THC, que é um componente, né, um produto rico em THC, que a gente sabe que aumenta o apetite. E aí, questionando e entendendo o motivo pelo qual o canabidiol tinha aumentado o peso dessa paciente, ela reporta que ela não tinha mais a ojeriza que ela tinha de comida. Então, é interessante porque não necessariamente ela estava com o apetite aumentado, porque a gente sabe que o THC aumenta, ela não estava usando o THC ainda, ela estava usando o CBD, mas o uso do CBD diminuiu a aversão alimentar. Pela diminuição da aversão alimentar, ela teve um aumento do seu peso. Depois disso, a gente não conseguiu uma resposta ideal em termos da dor que ela sentia, e um produto rico em THC foi adicionado ao tratamento. E aí ela começou a fazer uma terapia CBD-THC na proporção de 1:1. E o que ela teve de benefício nesse caso? Ela teve uma melhor qualidade do sono, ela teve menos dor, melhora da náusea e do vômito, da ansiedade, e o produto rico em THC, ele aumentou o apetite dessa paciente, que não só teve todos esses sintomas amenizados, mas também ela reportou que a qualidade de vida dela melhorou e que ela estava mais animada. Então, para a gente é uma vitória, uma paciente ter esse relato, né? Olha, eu estou com mais força de vontade para ir fazer a terapia, porque agora eu sei que eu não vou ficar... um outro ponto é a náusea, que diminuiu, náusea e vômito. Então, essa paciente comunicar a gente que a fadiga dela amenizou e agora ela tinha mais força de vontade de executar as tarefas do dia a dia, faz toda a diferença, porque numa terapia, um tratamento do paciente com câncer, a qualidade de vida tem que ser central, e a gente poder trazer um alívio com a paciente melhorando tantos aspectos da sua vida, é o que a gente busca como médico, como profissional da saúde. E a cannabis é, sim, uma ferramenta muito valiosa, que é usada por muitos anos, né?